imprudente e fiquei no estado de São Paulo até hoje. Mas o meu coração é sul-mato-grossense, eu tomo tereré todo dia para manter essa fé viva, né? Tereré alimenta a fé, né? Tereré sustenta a gente, dá energia, dá força. Eu estava semana passada lá em Pelotas, ministrando em Pelotas, lá no sul do Brasil, e o pessoal tudo tomando chimarrão. Os gaúchos são mais apaixonados que o sul-mato-grossense, porque os gaúchos levam as garrafas e as cuias para a igreja. Você está pregando e os caras estão tomando chimarrão, assim. É a tradição lá, todo mundo assiste culto tomando chimarrão, né? Agora deve ser por causa do frio. Aqui a gente até que não exagera muito no tereré. Mas muito bom poder rever o Zacarim, sua esposa, os irmãos aqui da comunidade Terra Santa, rever amigos queridos. Passei já lá na minha mãe, tomei um café com ela. Minha mãe, minhas irmãs, a Tana, a Dalila, estou vendo o Denilson lá, meu cunhado, moram aqui em Bataguaçu, família querida que Deus tem nos dado. Irmãos, antes de eu pregar, eu queria dar um testemunho. Eu passei agora, no começo do mês agora de outubro, no começo de outubro agora, eu passei 8 dias na Venezuela. Nós tínhamos recebido alguns pastores da Venezuela no Bambu, e eu prometi para eles que a gente ia para ajudar e ministrar os pastores às igrejas da Venezuela, e foi muito difícil para a gente entrar na Venezuela, principalmente agora, nesse tempo que está tudo cercado, fechado. Eu tive que entrar na Venezuela, tive que entrar pelo Panamá. Comprei meu voo pelo Panamá, e para entrar foi muito difícil, muita dificuldade, muitas horas na imigração, mas graças a Deus deixaram a gente entrar. Nós somos em 4 pastores, e eu pude praticamente andar toda a Venezuela, reunir muitas igrejas, muitos pastores, e eu quero dar esse testemunho para você, porque eu tenho esse compromisso diante de Deus, porque o que chega para você na rede de televisão aberta sobre a Venezuela é tudo mentira. Às vezes na rede social ainda saem algumas coisas de alguns sites, de alguns comentaristas que ainda tem alguma verdade. Mas na rede aberta não, porque hoje na Venezuela não existe mais nenhuma rádio, nenhum jornal, nenhuma empresa televisiva que não seja do governo. Fechou tudo. Não existe oposição hoje dentro da Venezuela. Hoje não existe, irmão. Hoje a igreja na Venezuela não pode orar contra o presidente. Se orar, fecha a igreja, eles metem fogo, eles prendem, e os pastores não têm coragem também. Então, eu até falei, né? Vamos levantar um clamor para Deus mudar essa situação na Venezuela. Pastor, a gente não pode orar. Eu estava jantando na casa de um pastor e a esposa, os filhos, e eu disse, como é que vai ficar essa situação do Maduro? Como é que vai ficar a situação da Venezuela? E eu acho que a esposa estava tão assim, desesperada para falar, e ela disse, em nome de Jesus, esse governo de esquerda, esse amigo maldito do Lula, esse Maduro vai cair por terra. E o marido disse, cala a boca, não fala o nome desse homem aqui, vai que alguém escuta. Você sabe o que é um país com medo, irmãos? Zacarim, de dentro, ninguém consegue resistir o sistema, ninguém. A Venezuela não tem força de enfrentar a esquerda hoje. Irmãos, é um caos. Todas as empresas fecharam, todas. Não tem uma empresa aberta, não tem uma indústria aberta, não tem uma fábrica aberta. Eu tomei café com 3 médicos da igreja, que são pastores. Os filhos todos foram embora para a Colômbia, Chile, para os Estados Unidos, mas esses 3 pastores ficaram. Eles trabalham para o governo. Irmãos, eu estou diante de Deus, eu estou num altar aqui. Então eu quero que você acredite no que eu vou te falar. Os 3 médicos, eu disse, quanto que vocês estão ganhando hoje do governo da Venezuela? Um médico hoje na Venezuela ganha $10 por mês. Um médico ganha R$60 por mês. A esposa de um pastor é professora da rede pública. Ela ganha $6 por mês. Ela ganha R$36 por mês. É o que a esquerda faz com o país, irmãos. Prometeram kit gás, prometeram kit energia, prometeram vale combustível. Hoje a Venezuela não tem mais energia, não tem mais água, não tem mais gás, e o povo está passando fome.
A gente acabava de pregar, irmãos, igrejas maiores que essa. A gente ia para trás, o pastor dava para a gente uma fatia de pão, com um pouquinho de café, e eles diziam, é tudo que a gente tem. As crianças nascendo doentes, porque as mães estão tão desnutridas, e as crianças nascendo com hidrocefalia, nascendo aleijadas, porque o povo não tem o que comer. Todo dia que nós ficamos lá, todo dia falta energia. Irmãos, o aeroporto de Caracas, sem água, não tinha papel higiênico. O banheiro internacional de Caracas, não tinha papel higiênico no banheiro. O povo vive debaixo de medo. Então nós precisamos orar. Orar principalmente para o Brasil, para a gente não se tornar uma Venezuela. Porque agora, no ano que vem, vão despejar um caminhão de dinheiro, Jacareí. Fizeram isso com os pastores lá. Já começaram a fazer com os pastores no Brasil. A esquerda começou a comprar igrejas inteiras, denominações inteiras, oferecendo dinheiro. E muitos pastores venderam a alma para um sistema comunista. E hoje não tem... A maioria das igrejas evangélicas na Venezuela tem a foto do Maduro. Porque se não tiver a foto dele, não pode funcionar. Então a igreja perdeu a voz profética. E o ano que vem, irmãos, vão prometer gasolina, vão prometer energia, vão prometer gás, vão prometer um monte de coisa. Deixa eu te dizer, uma hora a conta vai chegar. Se o Brasil, o ano que vem, não abrir os olhos, nós vamos nos tornar uma Venezuela. E muitas igrejas e pastores vão vender a alma para o Satanás, por causa de dinheiro. Então eu me comprometi com Deus, que onde eu for, eu vou gritar, irmãos, e eu vou testemunhar. Porque depois ninguém vai dizer, não avisou, por que não falou, por que não avisou, porque na hora de ganhar é muito bom, mas a hora que a conta chega, irmãos, a hora que a miséria chega num país, todo mundo paga o preço, e o desespero vem. Então eu queria que você guardasse isso no teu coração, orem pela igreja da Venezuela, e vamos orar para que o Brasil não caia na mentira que a Venezuela caiu, e não se torne uma Venezuela. Porque é muito triste. Agora eu vou pregar a palavra. Eu pedi para o Senhor uma palavra hoje, para a gente compartilhar. Deus tem inquietado meu coração, para a gente ler a Bíblia que nem criança. Deus disse assim, Jeto, volta a ler a Bíblia que nem criança. Volta a ler a Bíblia fazendo perguntas. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que, por causa dos comentários teológicos, de tudo que você já ouviu, a gente lê achando que já sabe. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês o tema Homens de Pequena Fé. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus, por 5 vezes, nós vamos ler agora, por 5 vezes no Evangelho de Mateus, Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. O que é, Valdir, um homem de pequena fé? O que é uma mulher de pequena fé? Por que Jesus chamou os seus discípulos de homens de pequena fé? Como que a gente consegue sair desse limite de uma fé pequena, de uma pequena fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos conversar sobre isso hoje de forma muito simples, para você voltar para casa e dizer, eu entendi, Deus falou comigo e eu não quero ser um crente, eu não quero ser um pastor, eu não quero ser um líder de pequena fé. Então vamos começar lendo Mateus 6,30, é a primeira vez Jesus está fazendo o que a gente chama de Sermão do Monte, e ele diz assim, Mateus 6,30, vocês estão chiques agora com o telão, fiquei com a inveja, rapaz. Verdade, eu vou ter um LED ainda lá na igreja, se Deus quiser. Eu recebo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mateus 8,26. Agora Jesus está lá no barco, na tempestade, e ele perguntou, eu estou agora em Mateus 8,26. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Mateus 14, 30. Mateus 14, 30. Agora. Mas quando reparou no vento, agora é o Pedrão. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, porque você duvidou. Mateus 16, 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Último, Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Diga amém. Antes da gente entrar no tema, eu quero considerar com você duas armas principais do diabo para impedir você de viver a fé. Sem fé, repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ter culto, pode cantar, pode dar dízimo, pode dar oferta. A Bíblia diz que tudo que não é fruto de fé é pecado. Sem fé você não agrada a Deus. E o diabo sabe disso. E o diabo, irmãos, ele usa duas artimanhas principais para você não cumprir o propósito de Deus. A primeira se chama ignorância. Repita comigo: ignorância. E quando eu falo ignorância, é você não ter o conhecimento. O ignorante, a gente acha que ignorante é o bravo, esse cara é ignorante. Não, ignorante é aquele que não tem o conhecimento. Eu sou ignorante de medicina, porque eu não conheço medicina, eu sou ignorante. Eu sou ignorante de astronomia, porque eu não estudei isso. Então, a ignorância é a falta do conhecimento. E a Bíblia diz, Romanos, eu vou falando, você vai projetando, tudo bem? Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17, Paulo apóstolo diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, se você não conhecer a palavra, se você não receber a mensagem, se você não ler a Bíblia e não tiver conhecimento da mensagem bíblica, você não vai ter fé, porque a fé vem pela palavra, a fé vem por ouvir a mensagem, o ensinamento da palavra. Quanto mais você conhece da palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, ele é o Logos, ele é o Verbo. Quando você lê a palavra, você está comendo da própria carne, do pão que veio do céu. Essa é a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. É isso que nos alimenta. Então, sem a palavra, você não tem fé. E sem fé, você não agrada a Deus. Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim. Olha só, você já viu isso? Deus diz assim: o meu povo foi destruído, não foi por falta de milagre, não foi por falta de sinal, porque o mar vermelho abriu, caiu fogo do céu, o pão do céu, Deus fez milagres, abriu o mar. O povo de Deus não foi destruído por falta de milagre. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. O diabo sabe disso, irmãos. Por isso a arma do diabo é a ignorância. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez,
que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Quem rejeita o conhecimento está rejeitando o próprio Deus. Agora, vejam que interessante. Eu quero ler esse texto com vocês. Marcos capítulo 1, versículo 21. Cada evangelista começa escrevendo, relatando sinais e milagres de Jesus. João escreve que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Agora Marcos, ele não fala nada de água em vinho, ele não fala de Jesus curando ninguém. O Marcos, ele começa escrevendo que Jesus vai numa sinagoga em Cafarnaum e ele começa a ensinar. Olha que interessante isso aqui. Então, vocês estão comigo aí? Marcos 1:21. Joia. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a fazer o quê? Ensinar. Diga aí, ensinar. Não é lindo isso? Eu queria estar lá, irmãos. Eu já estive nessa sinagoga. Essa sinagoga de Cafarnaum existe até hoje. É uma das mais preservadas ainda. Tem as ruínas dessa sinagoga que Jesus ensinou. E às vezes quando a gente vai a Israel, dá vontade. Você entra na sinagoga e diz assim: o que me separa de Jesus agora é só o tempo. Né? É muito legal você pisar num lugar e dizer assim: Jesus pregou aqui, né? Jesus ensinou. Então Jesus entra na sinagoga e ele começa a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Presta atenção. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus disse: cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Preste atenção nisso. Jesus não curou ninguém. Jesus não tinha expulsado nenhum demônio. O que Jesus está fazendo? O que eu estou fazendo aqui agora? Jesus está na sinagoga, ele está ensinando, mas ele não está ensinando que nem os mestres da lei. Porque escuta bem, aprender a Bíblia não muda a vida de ninguém. Eu vou repetir. Aprender Bíblia, saber Bíblia, não muda a vida de ninguém. Eu fiz uma pós-graduação agora pela PUC, na área de filosofia, de história, e eu tive muitos professores ateus. Os meus professores sabiam muito mais Bíblia que muito pastor, e são ateus. Os caras sabem Bíblia de trás para frente. Tem gente que sabe Bíblia, discute Bíblia, mas não muda, continua do mesmo jeito. Porque saber a Bíblia não muda, isso não converte o coração de ninguém. Você sabe aqui, mas você conhece aqui. E a letra é morta, mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Jesus ensinava com autoridade no Espírito Santo. Nós acabamos de ler. Jesus não ensinava como os mestres da lei. Jesus ensinava no poder do Espírito Santo. E quando ele ensinava, o poder de Deus atravessava a alma, o espírito das pessoas. Diga aleluia. E quando, veja bem, Jesus não repreende o demônio. Jesus não faz nenhuma oração poderosa. Não unge ninguém com óleo. Mas quando Jesus está ensinando, o capeta grita: o que você veio fazer aqui? Antes da hora. Nós sabemos quem tu és. Jesus disse: cala a boca e sai dele. Fala para mim, por que aquele demônio se manifesta? Sabe por quê? Diabo não está preocupado com cura. Diabo não está preocupado com sinais. Diabo não está preocupado com prodígio. Sabe por quê?
Porque sinais, curas e prodígios não muda a vida de ninguém. 10 leprosos foram curados, só um voltou. Tem muita gente curada de câncer, muita gente liberta, muita gente abençoada, mas nunca mudou de vida. O que muda a vida de uma pessoa, o que gera salvação, transformação e o que prepara você para viver o propósito é a palavra de Deus. Diabo não tem medo de igreja que tem cheia de sinais. O diabo tem medo quando alguém começa a ensinar a palavra com autoridade. Porque só a palavra tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Por isso que eu começo dizendo para você: tudo que o diabo quer é a ignorância. É que você não ouça, é que você não receba a verdade de Deus. Segunda coisa. Então a primeira artimanha do diabo é a ignorância, a segunda é a mentira. Diga comigo, mentira. Eu vou devagar aqui. Porque a mentira do diabo, irmãos, não é igual à mentira dos homens. Se o diabo mentir para você, como as pessoas mentem, você não vai cair na mentira dele, né? Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. E a Naurilândia tinha um cara mentiroso. Toda a cidade tem um mentiroso. E aí esse cara, não vou falar o nome dele por uma questão de ética, Manduri. O Manduri, Denilson conheceu muito. O Manduri, ele era chamado nos velórios para mentir. Sabe aqueles caras que passam a noite toda contando mentira? Ele era um mentiroso. Uma vez eu trabalhava no escritório em Naurilândia, e ele passou em frente do escritório e falei assim: ô Manduri, conta uma mentira, hein, Manduri? Ele falou: que mentira o quê, rapaz? Estou caçando meu canarinho que voou com gaiola e tudo. Então, a mentira do diabo não é como a mentira dos homens. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele é o falsificador, ele é o imitador. Estão entendendo? Jesus disse que veio o semeador e plantou trigo. E à noite veio o diabo. E onde o trigo foi plantado, o diabo plantou o joio. Terra Santa, olha para mim. Onde que o diabo planta? Onde Deus plantou. Vou repetir. Jesus que disse que onde Deus plantou o trigo, o inimigo veio de noite e plantou o joio. O diabo não vai plantar lá no mundo, onde está tudo debaixo do domínio dele. O diabo sempre vai plantar onde Deus plantou. Todas as vezes, Zacarim, que for liberada uma palavra profética sobre essa igreja, todas as vezes que Deus libera uma semente sobre a igreja, o diabo vai lançar também. Porque ele é assim, irmãos. O diabo planta onde Deus plantou, para trazer confusão, para trazer mentira. Agora, eu não sei se você já viu o joio e o trigo. O joio e o trigo são iguaizinhos. Se eu colocar na tua frente o joio e o trigo, você não sabe o que é o joio, o que é o trigo, porque eles crescem juntos e são iguais. A última vez que eu estive em Israel agora, que foi uma semana antes do atentado, do ataque do Hamas, eu tive numa eira. Em Israel você consegue ver essas coisas. E eu fui numa eira onde eles estavam trilhando o trigo. E eles trilham o trigo com uma roda de pedra. E então eles debulham o trigo. E o trigo e o joio é igualzinho. Eles estão sendo debulhados juntos. E aí coloca tudo numa peneira. Aí agora o sul mato-grossense vai entender bem. Quando joga para cima, o vento sopra. É que nem banar café, arroz.
jogou para cima, o vento sopra. O que leva? O joio. Porque o joio não tem substância, o joio não tem semente, o joio não tem essência, o joio é xoxo, o joio tem aparência, mas não tem essência. O joio é levado pelo trigo. O que permanece? O trigo. Então você só vai saber a diferença do trigo e do joio quando o vento sopra, quando é peneirado. Estão entendendo isso? Então acompanha onde eu quero te levar. A mentira do diabo é o joio, que é igualzinho o trigo. Então olha a tentação de Jesus. Como que o diabo tenta Jesus? O diabo não tenta Jesus com uma mentira. O diabo tenta Jesus com uma verdade fora do propósito. Vou repetir. O diabo disse mentira para Jesus? Não. Tudo que o diabo disse para Jesus era verdade, era palavra. Você não é filho de Deus? Então transforma a pedra em pão. Ué, o pai não te deu poder? Com um pão de pedra. Transforma a pedra em pão, você não é filho dele? Ele não te deu poder e autoridade? O que Jesus disse? Não, Satanás, nem só de pão viverá o homem. O que o diabo estava dizendo era verdade? Era, mas era uma verdade fora do propósito. Você não é filho de Deus? Está escrito na tua Bíblia aí, Zacarim. Pula, pode pular. Porque está escrito, vai dar ordem aos teus anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Vai dar ordem aos anjos a teu respeito, para que o teu pé não tropece em pedra. Então pula. Jesus diz, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Eu não preciso pular para saber que Deus está comigo. Estão entendendo? Então veja bem, a mentira do diabo é uma verdade fora do propósito de Deus na sua vida. Acompanha. É aí, Zacarim, que a igreja às vezes comete um equívoco. Porque em Gálatas 5 vai falar para nós dos frutos do Espírito, os frutos da carne. E a gente acha que o fruto da carne é o fruto do diabo. E não é. O fruto da carne é da carne. O fruto do Espírito é do Espírito. E o fruto do diabo é do diabo. Quer ver? Acompanha comigo. Fruto do Espírito, amor. Fruto da carne, ódio ou medo. Porque o medo também é o oposto do amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas vamos colocar ódio. Fruto do Espírito, amor. Fruto da carne, ódio. Qual que é o fruto do diabo? Vamos, Terra Santa. Qual que é o fruto do diabo? O que parece amor, mas não é amor? Paixão. Fruto do Espírito, amor. Fruto da carne, ódio. Fruto do diabo, o joio, paixão. Porque paixão parece amor, mas não é amor. Porque o amor tudo dá, tudo sofre, tudo espera. A paixão não. A paixão o cara dá chocolate da Cacau Show, da Copenhague, mas ele diz, eu vou mandar flor para ela. Meia hora depois ele quer saber. Deu certo, não deu, ela é minha, eu quero para mim. A paixão você não faz para o outro, a paixão você faz para você. Amor não, irmãos. O amor não espera nada em troca. O que você faz para um filho, você não cobra. Sabe quando é que você descobre que realmente é amor o que você faz? É quando você faz para alguém que é impossível de devolver para você o que você fez para ela. Isso é amor. Amor é uma mulher empurrando uma cadeira de roda e trocando fralda do cara e dizendo assim, eu vou te amar o resto da vida. Não tem mais sexo, não tem mais beijo, não tem mais abraço. E a mulher diz, eu vou te amar para sempre. Amor é não esperar nada em troca. Isso é amor.
Vamos seguir. Fruto do Espírito: alegria. Fruto da carne: tristeza. Fruto do diabo: prazer. Porque o prazer, ele dá alegria, mas é uma alegria passageira. O diabo diz: Deus, Jesus te dá alegria, eu também dou. A igreja dá alegria, também dou. A cachaça dá alegria? Dá. A droga dá alegria? Dá, mas é passageiro. O sexo dá prazer, a bebida dá prazer, as festas dão prazeres, mas o preço do prazer é muito caro. Agora, irmãos, a verdadeira alegria do Espírito Santo é que você está numa sala de UTI, você está internado numa santa casa e você diz: a alegria do Senhor é a minha força, é Deus que me sustenta. É o apóstolo Paulo que está dentro de um presídio em Roma, condenado à morte, e ele diz: alegrai-vos comigo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A alegria do Senhor não é um prazer momentâneo, é uma alegria que te sustenta ainda nos momentos de dores. Diga amém. Então vocês estão entendendo? As armas do diabo contra você e contra mim, primeiro é ignorância, porque ele não quer que você tenha conhecimento. E a segunda é mentira, porque tudo que o diabo quer é que você acredite numa verdade, mas que vai tirar você daquilo que Deus projetou para a sua vida. E muitas pessoas estão caindo nisso. E aí João escreve assim: foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Diga amém. Amém. Agora vamos para a pequena fé. 5 vezes aqui em Mateus, Jesus diz assim: homens de pequena fé, homem de pequena fé, mulheres de pequena fé. Então olha para mim. Se você tivesse que pegar esse microfone agora e me responder, o que é um homem de pequena fé para você? Quando Jesus diz homem de pequena fé, o que é um homem de pequena fé? A nossa ex-presidente ia responder: é um homem de uma fé pequena, né? Eu não posso perder uma piada dessa, né? Mas tudo bem. Um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé, é um homem de uma fé pequena. Mas que mais? Pensa comigo. É um homem que não consegue crer. É uma mulher que não consegue confiar. É alguém que não consegue acreditar na palavra, na verdade. E eu sei que você está pensando um monte de coisa. É tudo isso aí. Vem na cabeça da gente. Agora, vamos pensar o texto comigo. Ô Valdir, pensa o texto comigo. Vou pegar só 2 exemplos, para a gente não demorar muito. Vamos pegar o exemplo da tempestade. Jesus está dormindo no barco, com a cabeça numa almofada, está cansado, e vem uma tempestade no mar da Galileia. E os discípulos estão desesperados, eles são pescadores, são profissionais, já tinham enfrentado muita tempestade, mas a tempestade é tão brava e ela vai se agravando, e quando a vaca está indo para o brejo, eles não têm o que fazer. Eles vão até Jesus e dizem: o senhor não se incomoda da gente morrer? Faz alguma coisa, nos ajuda. E Jesus levanta, não sei se ele é nervoso porque estava dormindo, alguém acordou, e quando alguém acorda a gente não é bom. Mas a Bíblia diz que Jesus levanta, repreende o vento, acalma o mar, e olha para aqueles discípulos e diz assim: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Por que vocês não conseguem crer? Pergunta: eles não creram em Jesus? Creram ou não creram? Ué, eu estou passando uma tempestade, e eu digo: Jesus me ajuda, Deus me socorre. Eles creram em Deus, sim ou não? Eles criam que Jesus poderia repreender a tempestade, sim ou não? E por que Jesus chamou eles de homens de pequena fé? Ué,
vamos para Pedro. Agora, Jesus fica orando no monte, e o mar da Galileia de novo. E eles estão tentando atravessar. Vem a tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma. Jesus diz, calma, sou eu, não tenho medo. E o Pedrão diz assim, se é o Senhor, mestre, me manda ter contigo sobre as águas. Jesus diz, vem Pedro, vem. E o Pedro é doido, irmãos, porque ler é fácil. Eu quero ver quem de nós é que pula no mar. O Pedro pula, o Pedro ele vai. Ele crê. E ele pula. E quando ele pula, ele começa a andar. E a Bíblia diz que de repente ele olha para o vento, ele olha para o mar, ele vê a circunstância, o que ele faz? É que nem a gente. Quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os problemas. Igreja, deixa eu ensinar uma coisa para você. Os problemas de fora só se tornam crise quando eles se tornam problemas do lado de dentro. Eu vou repetir. Enquanto o problema está do lado de fora, ele é só um problema. Ele se torna uma crise quando ele entra dentro de nós. Porque se você tiver resolvido do lado de dentro, o problema nunca vira uma crise. Estão entendendo isso? Quando o teu casamento está resolvido em Deus, quando um homem e uma mulher têm um casamento em Deus, pode ter qualquer problema, o problema não vira uma crise. Por quê? Porque não entra do lado de dentro. Isso é uma chave para nós. Então, porque eu e você nunca vamos estar livres de problemas. O tempo todo a gente vai enfrentar. Quando que o problema vira uma crise? Quando que o problema afunda a gente? Quando a gente para de olhar para Jesus e começa a pensar que os problemas são maiores do que nós. Então, o que o Pedro faz? Afunda. Ô meu irmão, afundar no mar, naquelas ondas, o que o Pedro diz? Help! Help! Socorro! Me acuda! Me salva, Jesus! O que Jesus faz? Estende a mão, eu acho que pegou pelos cabelos para vingar. Puxou. Leva o Pedro para dentro do barco. E quando entra dentro do barco, Jesus olha na bolota dos olhos do Pedro e diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ô irmão, Pedro duvidou de quem? Ué, o cara está afundando. Ele gritou por Jesus. Pedro tinha fé que Jesus ia salvar ele, sim ou não? Pedro tinha fé que Jesus tinha poder de resgatar a vida dele, sim ou não? E por que Jesus chamou ele de homem de pequena fé? Eu disse que a gente tem que voltar a ler a Bíblia que nem criança. Nós temos que perguntar por que das coisas. Então, abre o teu coração, escuta bem. Para Jesus, um homem de pequena fé não é um homem que não acredita em Deus. Porque o teu problema e o meu problema não é Deus. Se eu perguntar aqui quantos creem em Deus, todo mundo crê. Você pode ir no boteco agora, o cara está bebendo a pinga, ele dá um pouquinho para Deus. Ele fala, vou dar um pouquinho para o santo aqui. Porque o bêbado, você pode ir na casa de prostíbulo aqui. Você pode perguntar para cada prostíbulo, você crê que Deus pode te curar? Meu irmão, quantas vezes deu orar por gente no meio da rua, dentro de um prostíbulo, Deus curar na hora, porque a pessoa crê. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus resolve. Eu creio que Deus faz. Todos nós aqui, eu creio que Deus tem poder para me salvar. Eu creio que Deus tem poder de repreender a tempestade. Você não tem problema de crer em Deus, ter fé em Deus. Você não consegue crer no que Deus pode fazer através da sua vida. Eu vou repetir. Você não consegue crer naquilo que Deus quer fazer através de você. Você crê nele, mas você não crê que naquilo que Deus quer fazer através das suas mãos, através de você. Ô Pedro, por que você duvidou, Pedro? Pedro, você não duvida de mim, mas você duvida que eu falei, e se eu falei, você pode cambiar. Por que vocês não repreenderam a tempestade?
Porque você crê que Deus pode repreender a tempestade. Por que você não consegue crer que Deus já te deu poder para repreender a tempestade? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Para Jesus, um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé, é que não consegue crer no agir de Deus através deles. E essa crise não é só tua, ela é minha, ela é nossa. Essa crise, irmãos, é de Moisés. E eu quero usar 2 exemplos de Moisés para a gente terminar. Porque Moisés, queridos, quando Deus chama ele, naquela sarça ardente, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vim, eu vou libertar Israel. Agora vai falar com o faraó. Ele não vai te ouvir, Moisés. Ele vai endurecer o coração. Só tem um jeito do povo de Israel ser liberto. Uma mão poderosa tem que se levantar aqui. Vamos ler o texto. Onde é que está? Êxodo 3:19. Êxodo 3:19. Êxodo 3:19. Ô Moisés, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Diga comigo, uma poderosa mão. Poderosa mão. Por isso, ó Deus dizendo, por isso, Moisés, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. A gente chama de pragas, Zacarim, Deus chama de maravilhas. Depois disso, ele os deixará sair. Que Deus, pode deixar o texto aí. Deus diz, faraó não vai deixar. Moisés, é preciso uma mão poderosa. E Moisés, é o seguinte, eu vou estender a minha mão e eu vou fazer maravilhas. Pergunta, igreja, Deus desceu do céu para estender a mão dele aqui nessa terra? Qual foi a mão que Deus usou? De Moisés. Deus estava dizendo, Moisés, uma mão poderosa vai ter que se levantar no Egito, e eu vou levantar minha mão. Moisés, a mão que vai se levantar vai ser a sua. Agora, irmãos, agora Moisés tem que crer que a mão dele é a mão de Deus. Agora, porque é fácil acreditar na mão de Deus, difícil acreditar que a nossa mão é a mão dele, que nós somos o corpo de Cristo, que nós já estamos assentados com Cristo reinando nas regiões celestes, que Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Tem crente pedindo para Deus abençoar. Para de pedir para Deus te abençoar, Ele já te abençoou. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, Moisés, vai ser a tua mão. Agora o Moisés, irmãos, é igual você e eu. Moisés disse, será? Porque é muito difícil deixar de ser um homem de pequena fé. É muito difícil, irmãos. E aí, Deus tem que tratar Moisés. Vamos ver. Vamos terminar com isso. Êxodo 4, de 1 a 7. Você sabe decor isso aqui. Êxodo 4, de 1 a 7. Moisés respondeu. Olha só. Moisés respondeu. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, ô Moisés, que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, joga no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor, coloque a tua mão no peito, Moisés. E Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve, estava podre. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Vamos devagar aqui.
Moisés olha para Deus, irmãos, com toda humildade, sinceridade. Moisés diz assim: ô Deus, e se eles não acreditar que a minha mão agora é a sua? E se não der certo, vai que eu oro por alguém e Deus não cura? Já teve esse medo? E vai que eu profetize e não dá certo? E se eles não acreditar em mim? Agora Deus tem que entrar no tratamento, porque Deus é didático, irmão. Deus não desiste da gente. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, uma vara. Joga no chão. A hora que ele joga, a vara se transforma numa serpente, numa naja do deserto. O que Moisés faz, irmãos? O que qualquer pessoa com juízo faz: vaza. Mano, vai ficar brincando? Moisés, Deus diz assim: volta, Moisés, estende a sua mão agora e pega a serpente pelo rabo, pela cauda. Ô irmãos, vocês são sul-mato-grossenses, matador de cobra. Você sabe que a gente nunca pega uma cobra pelo rabo. A gente não pega, mas nos filmes os caras pegam pela cabeça, não é? Você pega uma cobra pela cabeça, por quê? Para inutilizar ela, porque se você pegar uma cobra pela cauda, você vai dar um ponto de apoio e ela vai te dar o bote. Agora, Moisés sabia disso, irmão. Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelha e matando cobra. Moisés, vai lá e você vai pegar essa serpente pela cauda. Por quê? Porque, Moisés, você tem que crer que agora as suas mãos são as minhas mãos. Você tem que crer, Moisés, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Moisés, você vai ter que enfrentar, não é só o faraó, você vai enfrentar os deuses do Egito. Irmãos, quando você assiste filme, você vai ver que o faraó ele não tinha uma coroa, o faraó ele tinha uma tiara assim, e era uma naja, era uma serpente na cabeça do faraó. Por quê? Porque o faraó era o Horus vivo, o faraó era considerado um deus, mas a serpente era o maior de todos os deuses do Egito. Até o faraó se dobrava diante da serpente. Deus está dizendo: Moisés, você vai ter que enfrentar faraó, os poderes malignos do Egito, você vai ter que enfrentar a serpente. Moisés, se você não crê que eu vou usar tuas mãos, se você não pegar essa serpente pelo rabo, se você não tiver fé, você não vai conseguir cumprir o propósito. Pega ela, Moisés, vence o medo, estende a mão. E graças a Deus, irmãos, Moisés pega e ela se transforma novamente num cajado. Moisés, coloca a mão no peito, coloca a mão no coração. Quando Moisés tira a mão, começa a cair os farelos, apodrecer, branca, lepra, está podre. Você imagina o desespero, irmãos, de um homem, de olhar e dizer: meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a lepra do coração sempre vai se manifestar nas mãos. Eu vou repetir. A lepra do coração sempre vai se manifestar nas mãos. Moisés carregava uma lepra no coração. A culpa, irmãos. As mãos de Moisés tinham sangue. Moisés tinha matado um homem, Valdir, com as próprias mãos. Moisés matou um cara de soco, de porrada. Ele esganou um cara. Mão de assassino, mão de sangue. E mais do que tudo isso, ele oculta o cadáver ainda. E durante 40 anos, ele carrega a culpa, ele foge. Moisés, coloca a tua mão no coração. O que tem? Tem culpa, tem medo. Faz 40 anos que eu estou fugindo do meu passado. Igreja, olha para mim. Zacarim, muitos pastores
não tem mais coragem de colocar a mão em ninguém. Sabe por quê? Porque a lepra do coração tira a autoridade da mão. Quantos de vocês aqui, inclusive eu, a gente comete um erro, a gente faz uma escolha errada, e o diabo te aponta o dedo e diz assim: eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei. Quem é você para orar por alguém nessa igreja? Nós temos o pessoal cantando aqui. Quantos de vocês aqui, levitas, quantos de vocês o diabo já não apontou o dedo? Ah, você vai cantar hoje? Você vai ministrar hoje? Quantas vezes o diabo apontou o dedo para mim? Ah, você vai pregar, pastor? Eu sei como é que está teu coração. Sabe por quê, irmãos? Não tem ninguém bom aqui. Todo mundo aqui tem um passado. E alguns não é nem passado, é presente. Todos nós aqui já cometemos erros. E o diabo aponta o dedo e diz assim: quem é você? Para ser pastor, para ser líder, para estar pregando? Olha para a sua mão. Quantas vezes a gente tem vontade às vezes, de orar por alguém? O Espírito Santo diz: ora por alguém, profetiza na vida de alguém. E você diz assim: quem sou eu para orar? Sabe por quê? Porque tem lepra na sua mão. Você perdeu a autoridade. Moisés, coloca a mão de novo, Moisés. E quando Moisés coloca a mão e tira, está completamente curada. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, eu sei o que você fez, mas o teu pecado já foi perdoado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, o que importa é que Deus continua arrancando a lepra, a culpa, o pecado. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Porque você não pode ser uma mulher de pequena fé. Você não pode ser um homem de pequena fé. Porque senão você não vai cumprir o propósito. Deus precisa curar suas mãos. Aí, irmãos, Israel sai do Egito, cruza o Mar Vermelho. 3 dias depois estão em Mara. 3 dias depois em Refidim, vêm os amalequitas, os assassinos do deserto. Um exército de matadores. Israel, 430 anos escravo. Não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha um escudo, não tinha um carro de guerra, não tinha um cavalo de guerra. Como é que você vai lutar contra um exército treinado depois de 430 anos como escravo? Deus diz: Moisés, sobe no monte com Arão e Hur e fala para Josué reunir os homens. Lutar com quem, irmãos? Com enxada, com foice, pedaço de pau, cajado. Moisés, você vai subir no monte com Arão e Hur, e Josué vai para a batalha. Moisés, você vai levantar as mãos. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel vencia. Mas quando Moisés cansou as mãos e baixou as mãos, Israel começou a perder. Então Arão e Hur levantaram as mãos de Moisés até a tarde, e Deus deu vitória completa. Aí, irmãos, está escrito assim, ó, Êxodo 17:15. Eu quero que você leia isso. Naquele lugar que Moisés levantou as mãos, Moisés levantou um altar. Êxodo 17:15. Projeta para mim. Êxodo 17:15 diz assim: Moisés construiu um altar naquele lugar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Pergunta a Terra Santa: qual foi a bandeira que Moisés levantou naquela montanha? Qual é a bandeira da igreja, irmãos? Mãos levantadas. Quando um pastor levanta a mão, quando uma igreja levanta a mão,
Quando você vai para a tua casa, e eu queria profetizar em nome de Jesus, você vai voltar para a tua casa hoje, e você vai entrar de mão levantada, dizendo: eu vou levantar minha bandeira. Amanhã você vai para o teu trabalho, lá para a tua empresa, para o teu comércio. Nós vamos para a rua de Bataguaçu, e nós vamos levantar as mãos dizendo: a bandeira está sendo levantada. Uma bandeira, Jeová Nissi é o Senhor dessa cidade. Quantos recebem essa palavra? Você sabe por que muitas famílias estão sendo derrotadas? Porque não tem mão levantada lá. Por que muitas igrejas perderam a autoridade? Porque não tem mão levantada mais. Se você baixar a tua mão na tua casa, o inimigo vai vencer. E quando eu falo de levantar as mãos, irmãos, é nós estarmos posicionados e não sermos enganados pelas mentiras do diabo. Termino agora com o último versículo. Jesus disse assim, Mateus 17:20. Vamos entender isso aqui, que é bem simples. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, não é o pastor Jeto falando, é Jesus. Jesus está dizendo: a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro para vocês, se vocês tiverem fé, como? É aqui que é a chave, irmãos. Porque a gente sempre lê assim: se você tiver fé do tamanho do grão. Não, Jesus não disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso. O original é: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. O original é como. É um exemplo. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: sai daqui para lá, nada vai ser impossível para vocês. Pergunta: o que é ter uma fé como um grão de mostarda? Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Eu penso que a maioria de vocês já viram um grãozinho de mostarda. Para quem não viu, irmãos, uma semente de mostarda é um pinguinho de caneta num papel assim. É um pimenta do reino moído. É um negocinho pequeno. É um pinguinho. Jesus está dizendo: porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro a vocês, eu estou afirmando uma verdade: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, nada vai ser impossível. O que é isso? É que um grão de mostarda, ele é muito pequeno, mas dentro do grão de mostarda, se você plantar ele, dentro daquele pequeno grão, já tem todo o potencial necessário para cumprir um propósito. Quando você planta um grão de mostarda, ele vai enraizar, ele vai crescer, e um pequeno grão de mostarda já tem dentro dele uma árvore que vai crescer, que vai produzir, que vai se tornar gigante. Dentro daquele pequeno grão de mostarda já está tudo pronto para aquilo que Deus quer fazer. O que Jesus está dizendo? A fé que vocês têm é pequena. Por quê? Porque vocês não conseguem crer como um grão de mostarda. Porque um grão de mostarda sabe que tudo já está pronto, tudo já está aqui dentro. Olha aqui para mim: Deus não vai colocar nada dentro de você, Ele já colocou. Deus não vai te dar mais nada, Ele já te deu. Antes da fundação do mundo, antes de você existir, Deus disse: Jeremias, Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci. Jeremias, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu te constituí como profeta nas nações. Deus estava dizendo: Jeremias, eu já coloquei dentro de você tudo o que você precisa.
Igreja, eu vim aqui essa noite dizer para você, já está tudo pronto. Amém. Você não precisa ser uma mulher de pequena fé. Não precisa. Eu estava na Índia. Passei 20 dias na Índia, alguns anos atrás. E eu vi Deus fazer coisas espetaculares. Tem um vídeo do que eu vou te contar. Nós fomos para o norte da Índia, num lugar, Zacarim, que ainda não tem nem energia elétrica. Eles transportam as canas e a lavoura ainda em carros de boi. As estradas são todas de terra. Eu estou falando, irmãos, de um mundo muito distante da nossa realidade. Para a gente atrair os indianos, nós alugamos uma tenda que cabia umas 1.500 pessoas. Alugamos um gerador de energia. Só de ligar a energia à noite e eles verem a luz, eles vinham de tudo quanto é região, só para ver a luz. Um povo que passa muita fome. Então a gente preparava durante o dia de manhã a papa, que é aquela farinha de arroz, uma papa com caldo de frango em cima, e eles comem com as mãos. A gente colocava isso em disco de papel alumínio, todo mundo sentado no chão, e servia em cima dos discos de papel alumínio, e eles comem com as mãos. O indiano come com a mão. É muito longe da nossa cultura. Mas eu me lembro, numa dessas nossas reuniões, quando nós começamos o culto, tipo 4 horas da tarde, a gente fazia culto de 4, 5 horas às vezes. Eles não vão embora nunca, eles gostam de cantar e gostam de ouvir a palavra. Nós começamos o culto, eram as 4 horas, eles já tinham comido. E eu vi um homem um homem magro, ele trazendo um filho no colo, de uns 12 anos de idade, e o menino era completamente mongoloide. Os pés não firmavam, nem os braços, nem o pescoço, ele não falava, e ele babava muito, a cabeça era deformada. E aquele pai não tinha uma cadeira de roda, aquele pai não tinha um carrinho. Aquele pai trouxe um menino no colo. E quando eu vi aquele pai chegando com aquele menino, eu fui até ele. E eu perguntei, da onde o senhor está vindo? Ele disse, eu moro daqui a uns 8 quilômetros. Mas eu trouxe o meu filho, porque me falaram que o Deus de vocês cura. Eu engoli aquilo, Valdir. Aquilo ficou assim. Porque a gente fala que Deus cura, irmãos. A gente crê que Deus cura. Difícil é a gente acreditar que Deus pode usar a mão da gente. Difícil é a gente colocar a mão na lepra, na ferida, no câncer. E aquele homem estava lá com aquele filho, que não andava, não firmava o pescoço, nunca falou nada. E começa a cantoria, eles cantam muito, 1 hora, 2 horas. E aquilo foi mexendo com o meu coração. E o Espírito Santo disse para mim, vai lá e ora pelo menino. Vai lá e ora pelo rapaz. É uma guerra aqui dentro, irmãos. É o que Moisés disse para Deus. Vai que não dá certo. O que vão falar? Vai que não acontece. Mas chegou uma hora que aquilo se tornou tão irresistível, irmãos, que antes de subir para pregar, eu fui até lá. Tinha outros pastores. E quando eu fui, eu agarrei as pernas mole daquele moleque no colo do pai. Eu agarrei as pernas dele. Quando eu agarrei as pernas dele, eu comecei a chorar. Outros pastores vieram. E Deus disse assim, Jetro, as suas mãos são as minhas mãos. Você tem que crer, Jetro. Eu já fiz, está dentro de você. Irmão, nós começamos a orar. Mas oramos. Eu não parava de orar porque eu tinha vergonha de parar. E pelo menos eu estou orando, alguém está acreditando ainda.
Eu não sei por quanto tempo nós oramos, mas eu posso prometer para você que foi mais de meia hora. Eu agarrado na perna daquele menino. Mas de repente, irmãos, eu comecei a ouvir uns estralos. As pernas do menino começaram a estralar. E começou a endurecer. Eu senti as pernas dele endurecendo, se enervando. E as pernas dele foi esticando, ele foi endireitando. Os braços, o pescoço, as mãos. E aquele menino, na hora que eu olhei, peguei ele pela mão, ele ficou de pé. Ele nunca tinha falado. Eu peguei ele, irmão, desesperado, eu nunca vi. Ele nunca tinha andado, então eu comecei a ensinar ele a andar. E ele começou a dar um passo, 2 passos, de repente ele começou a querer correr. E eu comecei a correr com ele. E ele começou a grunhir, falar alguma coisa. Eu disse para ele, fala Jesus, fala Jesus. E a primeira palavra que ele disse foi Jesus. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos aqui dentro da igreja hoje. E aqui dentro a gente crê, irmãos. Aqui dentro, se eu perguntar, você crê que Deus pode? Pode. Você crê que Deus faz? Faz. Mas amanhã você vai estar na tua empresa. Amanhã você está na tua faculdade, você está na tua escola. Amanhã você está na fila do banco. E eu queria, em nome de Jesus, que nunca mais na tua vida você fosse uma mulher de pequena fé, um homem de pequena fé. Você precisa levantar a bandeira de Deus. Porque hoje as suas mãos são as mãos de Jesus. A igreja, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Hoje, para Jesus tocar pessoas, Ele vai tocar através de você. Hoje, para Jesus pisar as ruas, Ele vai pisar. Hoje, para Jesus falar, Ele vai falar através da tua boca. Nós somos o corpo dele. Fique de pé, por favor.